Olá para você que não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ricardo Ferreira Nunes, eu sou farmacêutico e professor, e o assunto da nossa aula de hoje é sobre aspectos gerais sobre os fármacos 6. Só que antes de a gente começar esse assunto da aula de hoje, eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, já curta, já comente, compartilhe esse vídeo e não deixe de me seguir nas redes sociais, @prof.ricardonunes. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre efeitos adversos, reação adversa, efeito tóxico, e o que significa cada um deles. Então, basicamente, todos os fármacos, uns mais e outros menos, podem causar efeitos adversos e alguns de extrema gravidade a ponto de provocar mortes. E aí, nesse caso, eu quero que fique claro a seguinte definição. Um efeito adverso ou uma reação adversa é um tipo de reação que acontece em doses terapêuticas. Por exemplo, se eu tomar um comprimido de paracetamol de 500 miligramas e eu tiver algum tipo de hepatite medicamentosa, isso é relacionado a uma reação adversa. Agora, se eu tomo uma caixa de comprimidos de paracetamol, ou seja, uma grande quantidade de comprimidos, uma dose muito elevada, aí eu vou ter uma intoxicação. Não é mais um efeito adverso. Isso por conta da dose que está sendo administrada. Então, se eu administro doses terapeuticamente, farmacologicamente aceitas, e eu tenho algum problema com esse fármaco, então eu vou ter um efeito ou uma reação adversa. Já até dizia Paracelso, todas as substâncias são venenos. Não há nenhuma que não seja um veneno. A dose correta diferencia um veneno de um remédio. Então, tudo é relacionado à dose que vai ser administrado. Se eu tenho uma dose que é terapeuticamente aceita e eu tenho um problema, aí eu tenho então as reações adversas. Só que elas acontecem não somente porque eu administrei aquela substância, que já é conhecida quimicamente, e ela me causou um problema. Na verdade, quando os fármacos eles começaram a serem descobertos e utilizados pela população, a gente não tinha muito efeito clínico e o que poderia acontecer com o uso prolongado de algumas substâncias. Então, começaram a surgir o quê? As primeiras farmacopeias que descreviam, então, os efeitos terapêuticos daqueles materiais, daquelas substâncias, como que elas deveriam ser utilizadas. Então, no século passado, surgiram em alguns países importantes farmacopeias novas, inclusive nós temos a nossa farmacopeia brasileira, eu já até gravei um vídeo aqui no canal explicando sobre esse compêndio, que especificavam os padrões de pureza das drogas. O que significa esse padrão de pureza? Todas as vezes que a gente observa o laudo de uma matéria-prima, ele traz lá para a gente quantos por cento que eu tenho de fármaco ali naquele pó. Na maioria das vezes, é um teor maior do que 98%. Então, o que significa um teor de 98%? Se eu tenho 100 gramas dessa matéria-prima, 98 gramas é o fármaco e esses 2 gramas é alguma impureza que está misturado junto com ele. E essa impureza, ela também tem que ser quantificada, porque dependendo da concentração, é a impureza que pode trazer um problema e não, de fato, o fármaco em si. Um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é a talidomida, que ela foi descoberta em 1961. Até essa época, basicamente, não se existiam estudos clínicos. E o que significa um estudo clínico? É um estudo que é feito em seres humanos. Então, a primeira coisa, a gente descobriu a molécula. Aí eu tenho que fazer o que com ela? Verificar, por meio de ensaios biológicos, o efeito dessa substância e verificar se ela é tóxica ou não para algumas células. Depois eu faço os testes em animais, que aí eu chamo de testes pré-clínicos. Se os testes em animais demonstrarem segurança, aí eu passo para os dos clínicos, que aí eu vou utilizar os seres humanos. A talidomida, quando ela foi desenvolvida, o objetivo desse medicamento era ser utilizado em gestantes que apresentavam náuseas e vômitos. Ele tinha uma ação antiemética. Só que eles perceberam o seguinte: a molécula da talidomida ela tinha duas formas. Ela era uma estrutura quiral. Então, ela tinha uma forma R e uma forma S. Nesse caso, uma das formas causava de fato o efeito farmacológico e a outra causava o efeito teratogênico, que inclusive a principal reação adversa desse fármaco é a focomegalia,
que é quando o recém-nascido ele nasce sem os braços e sem as pernas, que é uma reação muito significativa. Então, a partir de 1961, toda medicação representa um risco, maior ou menor, pois não há nenhuma droga que seja absolutamente segura. Na verdade, a gente considera o seguinte: quanto mais tempo existe aquele fármaco na literatura, significa que se já conhece melhor sobre os riscos e os benefícios dele. A dipirona já é um fármaco utilizado há muito tempo, então já se conhece bem os efeitos dessa substância, mas não significa que ela não apresente nenhum risco para o seu organismo. Então é por isso que os fármacos têm que ser utilizados se realmente existe indicação para aquele princípio ativo. Aqui só mostrando as duas moléculas da talidomida. Então, a forma R tinha um efeito sedativo, tinha esse efeito antiemético, e a forma S tinha esse efeito teratogênico. Então, observa que é basicamente a rotação dos grupos que eu tenho na estrutura química. E aí você pode estar se perguntando, professor, mas por que isso faz tanta diferença? Na verdade, quando você imagina um fármaco interagindo com o receptor biológico, essa interação que acontece entre eles é por meio das ligações químicas. Então, dependendo como que quimicamente esse fármaco ele vai encaixar nesse receptor, ele pode ativar o receptor de formas diferentes. Então, observe que, além da eficácia, segurança e biodisponibilidade, atualmente os órgãos oficiais a quem compete liberar drogas novas para o consumo, por exemplo, aqui no Brasil é a Anvisa, exigem os ensaios de carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade. Então, quando eu falo que uma substância tem um efeito carcinogênico, significa que é uma substância que pode estimular aquela célula a se produzir de forma descontrolada, que é conhecido como câncer. A teratogenicidade é a capacidade que ela tem de causar má formação fetal, e a mutagenicidade é a capacidade de alterar o nosso DNA. E só aprovam aquelas que se mostrarem isentas de provocar esses perigosos efeitos a curto e longo prazo. Então, hoje, além da gente fazer os ensaios pré-clínicos, que é em cultura de células, além da questão de eu avaliar a viabilidade celular, que eu quero ver se essas células se mantêm vivas ou não, eu preciso também fazer um teste de carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, que aí nesse caso a substância de interesse não pode demonstrar nenhum desses efeitos. Porque pensa aqui comigo, supondo que eu acabe de descobrir um fármaco que seja muito potente, tem um efeito muito bom, mas ao mesmo tempo ele causa um câncer. Então não tem uma justificativa clínica para eu utilizar essa substância. Eu vou tentar tratar um problema, mas vai me aparecer um problema que às vezes pode ser pior do que o problema original. Então eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Mais uma vez, já curta, comente, compartilhe. Não deixe de seguir nas redes sociais e até a nossa próxima aula.